E aí, senhores oraculistas, como que vocês estão? Treinando muito, estudando? Então, vamos que vamos. Pessoal, olha só, hoje a gente vai falar de um tema sugerido pelo Eduardo. E se você também tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Como ele tinha sugerido para a gente falar hoje de cartas que vão falar de quantidades. Não sei se vocês observaram, mas o baralho cigano ele tem aí um sistema quantitativo, tanto a nível de coisas sólidas, como a nível de movimento. Vocês vão entender. É difícil até falar mas o baralho cigano é um dos mais práticos que tem, né? Eu trabalho com tarô, mas o baralho cigano ele meio que me prende por conta da prática, sabe, a, a, acessibilidade. A acessibilidade ele é muito acessível, ele é muito direto. Inclusive eu tô até com saudade do tarô, me envolvo tanto em um que eu termino esquecendo o outro. Ontem era pra eu ter feito uma jogada de Xing também, porque é um negócio só, treino 24 horas. Então vamos lá. Com relação às cartas quantitativas, a gente vai falar aí, vai lembrar de cartas. Olha, gente, lembrando que as cartas têm seu tempo, viu? No momento com você. Então é essencial que se você não estiver sentindo aí essa coisa toda que às vezes a gente fala aqui nos vídeos, você começa a desenvolver uma relação direta com as suas cartas. Como na prática, durante o dia de manhã ou durante um problema, lembra do um vídeo anterior. Você pega as cartas e joga e grava na mente qual foi a resposta. E vocês vão ficar pasmos. Usa uma carta só no começo, fica mais prático. Você vai ficar pasmo quanto que as cartas vão trazer aí Primeiro vai ter um efeito com você. Depois vai ter outros efeitos. Cada carta tem um efeito, tem uma sintonia, tem um significado, tem uma pegada. É muito, muito, muito legal, muito interessante mesmo. Com relação à parte da quantidade das cartas, eu confirmei muito com experiência nesse sentido. Foi com uma cliente bem no começo que ela perguntou como que vai ser o... Eu não sei qual foi a pergunta que ela fez, que eu falei, olha, eu vejo você cercada de muitas pessoas, muita gente em torno de ti. Isso por causa da carta da estrela. Ela fez uma pergunta lá que eu falei, ó, tem bastante pessoa aí em volta de você. E ela veio tratar de coisas de relacionamento, né? Mas no mês seguinte ela tinha me falado que ficou grávida. Então essa é uma das cartas que mostra quantidade, aumento. Essa foi a primeira experiência com quantidade de cartas que eu lembro. Lembrando, gente, que às vezes a quantidade, essa coisa de quantidade, de tamanho, maior, menor, mais fino, mais grosso, olha só, mais fino, mais grosso, no sentido de não viajem, por favor, mas nós precisamos quantificar as coisas. E também no sentido de velocidade, a rapidez, que é chicote e a foice. No sentido de mais fino, menor, você pode se referir a um prédio mesmo. No sentido de mais grosso, aqui seria uma montanha. Essa carta, gente, veio trazer muitos... Espero que o barulho lá da serralheria aqui na frente não incomode. Foco. Vamos lá. Essa montanha, aproveitem e treinem o foco. Essa montanha, ela muitas vezes vem também trazer quantificação, né? Quantidade.
porque ela vai mostrar o acúmulo de algo acumulado. Nem sempre a montanha é bloqueio. Inclusive, tenho sempre interpretações mangas, chaves na manga. Por quê? Vocês tendo essa vivência prática, vocês vão ter uma interpretação. Depois as cartas já não vão ter muito aquela interpretação ao pé da letra. Em outra situação ela já vai ter outro sentido. E você já tenha aquelas... olhe a carta, sinta dentro de você o que seria uma montanha para você. Montanha para mim me remete a muita coisa, desde o tempo que eu lia a Bíblia, né, com a parte lá do Moisés. E de fato a montanha é muito um momento de desbloquear, de superar por meio da espiritualidade, da resiliência, da força, de vontade. Então você começa a ter aquela vivência, aquela troca de ideia com a carta, e você começa, pronto, absorver aqui uma interpretação, já sei. Aí quando você for jogar, para começar, uma carta por dia tá bom. Depois você aumenta para 3, que é passado, presente e futuro, quando você tiver vivência da maioria das cartas. A nível de quantidade, a estrela e a montanha tem respondido bastante coisa. E as coisas ou pode se acumular ou pode se multiplicar. Nem sempre você vai usar esses atributos. Por exemplo, você pode usar quando for tratar de dinheiro com cliente que só quer falar de dinheiro. É difícil, a maioria vem só para relacionamento, mas de repente você mesmo precisa de tratado financeiro daquele cliente, ou ele quer te testar o que você sabe também na outra área. Então não se pegue só um aspecto ou um fator. E a vida adora dar essas pra gente. Por exemplo, o mensageiro, às vezes pode ser um carro. Muitas vezes o mensageiro foi um carro para mim. Só um carro. Mas às vezes ele é a ação rápida da espiritualidade, ela é alguma ação que você fez, algum movimento do que você fez no passado. E essa coisa de espaço, tempo e quantidade, a gente também pode falar dos movimentos, não podemos deixar de falar, já falei, né, mas eu vou só repetir, dos movimentos do chicote, que às vezes a maioria das vezes ele vai falar, principalmente se estiver na cabeça, que há um estresse, há uma pressa. E um sermão dessa carta é que quem tem pressa come cru e que você deve trabalhar a sua ansiedade, a sua necessidade de resultados rápidos. Então, depois que você já entendeu isso, e essa carta traz resultados rápidos, é muito antagônico, é muito... Se você não tivesse um pé bem no chão, você pode ficar pinel, assim, no sentido de que, que é isso? Uma hora é isso, aquilo. A foice, eu já falei, né, que é onda também, assim como o chicote, ela traz desbloqueios, resultados rápidos. E uma carta interessante é a carta do Sol, nessa coisa de quantidade e movimento, porque ela sempre vai falar, como todos os ais, você pode usar isso também no tarô, de começo. Então aqui vai falar de um começo, e como todo começo você deve tratar com delicadeza, é um recém-nascido. Eu aprendi com o Xing que o começo de tudo são como um broto de bambu nascendo. Lá na China isso daí tem toda uma parábola, né? Aqui a gente não entende muito, porque o broto de bambu é bem sutil, delicado, mas ele rompe a terra e começa a ser alimentado pelos raios do sol. É como um recém-nascido também, que precisa daquele alimento, daquela nutrição. Como que você vai atribuir isso ao sol, não sei, mas eu sei que rola. Porque isso aqui também pode ser o sol. Principalmente, ou pode ser quente, mais quente, um local mais quente, uma ideia, porque o sol é o intelecto, é o amarelo das ideias do intelecto. Então pode só tá pensando, pode ser só isso, tá pensando, ou é um pensamento. A resposta talvez é isso. Mas quando o sol pode ser frio ou quente, é óbvio que o sol é quente, mas quando vai se
referir a coisas quente ou fria. Quando vi, por exemplo, o caixão, aqui já está mais frio, aqui já esquentou, aqui já estava numa situação que estava passando por mudanças radicais que beirava até o fim definitivo, mas aí você fez algo que veio o sol e aqueceu. Isso aqui costuma muito acontecer na linguagem do baralho cigano. Vocês entenderam, gente? Agora de quebra eu só quero falar também de situações que envolvem todo o cenário, que às vezes não é nada daquilo que você está pensando, é só um cenário, principalmente se você está falando de um casal. Cuidado com a serpente se cair do lado da árvore e do jardim. Você pode montar esse cenário, né? Que é um casal realmente tendo tentações. Lembrando que o 7 de copas da carta da árvore ela tem naipe que às vezes traz mais resposta do que a própria carta. O 7 de copas mostra aí alguém que está prestes a passar por processos de tentação, aquele carinha que tá lá, e agora várias taças, ou várias opções, ou simplesmente somente um portal, algo que de repente aparece como solução ou como empecilho. Verifica as cartas do lado, né? Quando tá no futuro, a gente não dá para essa cartas que não dá para prever o futuro, eu vou estar falando no próximo vídeo. Foi um prazer. O que vocês acharam? Deixa nos comentários e alguma sugestão.